Eu acho que o carnaval é algo que passa pela alma, define muito da alma, da história, da natureza do carioca, se você estudar a origem, mas também tem a ver com indústria cultural, né? Com produção, com geração de trabalho e renda. As encruzilhadas passam, primeiro, para um problema gravíssimo de gestão, né? De comando e de administração dessa festa. A gente virou o século, então a gente nota muito claramente um esgarçamento de um modelo de festa que ainda hoje é dominado pela contravenção, controlado pela contravenção. Você ainda tem os bicheiros mandando, eles entraram lá pelos anos 70, né, e ganharam muito espaço, e até espaços midiáticos nobres de convivência social consentida, né, com uma elite num determinado período da nossa história. E hoje você sente claramente uma crescente aversão a esse modelo. Então, primeira encruzilhada é essa. Se você tem um comando, uma gestão que não é ética, que não é transparente, que em larga medida, autoritária, né? E você tem empresas, setor privado, principalmente, se comprometendo com responsabilidade socioeconômica e ambiental, empresarial, com esses mecanismos de transparência, de compliance, de controle, de gestão responsável, de prestação de contas, de diálogo com comunidades e tudo mais, essa festa ela acaba se tornando uma espécie de aversão a esses agentes. Por outro lado, você tem ainda um desdobramento na área do financiamento, que é um regulamento rígido de um lado e frouxo de outro, né? Do lado que ele é rígido, por conta dos direitos de transmissão e dos contratos com televisão, que é um grande agente financiador do carnaval, você tem restrições ao merchandising, a formas diretas de financiamento. Para viabilizar o espetáculo do tamanho que ele adquiriu, as escolas acabam buscando fontes outras de financiamento e negociando a essência da festa, que é a história que é contada, que é o enredo. Então, você aluga o enredo, né, para fazer um merchandising investido. Daí você fala de iogurte, porque a Danone te patrocinou. Daí você fala da cana-de-açúcar, porque o J, não sei o quê, o usineiro lá de Alagoas e Pernambuco te financiou. Daí você fala da produção de gás natural, porque a Petrobras te patrocinou. Não, isso tudo é real, não estou inventando, não. E, eventualmente, do ditador da Guiné Equatorial. E isso leva a 2 pontos, que aí é a minha última reflexão em relação a essa encruzilhada. É uma espécie de crise criativa, em que você não tem nem visualmente grandes rompantes e nem grandes sambas, porque é difícil fazer um samba falando de iogurte. E, por outro lado, você tem, o que aí eu acho mais grave, um crescente desinteresse do público. Né? Quer dizer, o espetáculo não dá mais a audiência que dava, não reúne mais a quantidade de pessoas que reunia, não é mais comentado do jeito que era. Né? Os CDs não são vendidos, a festa ficou cara para quem genuinamente gosta. Ninguém pode negar que o carnaval, no Rio de Janeiro, ele é um elemento de uma indústria cultural que, se bem explorado, é um termo péssimo, né? Mas eu vou botar assim, administrado, porque explorado sempre cai, mas é explorado. Ele pode gerar muito geração de emprego, muito emprego, renda, qualificação profissional, porque é uma cadeia absolutamente
capilarizada e verticalizada no sentido de envolver vários níveis de formação profissional. Você tem desde a costureira, do chapeleiro, do aderecista, do pintor, do escultor, você tem o eletricista, você tem o cara, um engenheiro que projeta e estrutura lá esse carro alegórico, você tem o artista, o cenógrafo, o cara de belas artes, você tem o figurinista, você tem o músico, você tem o cantor, você tem os dançarinos. Eu quero um carnaval que dê dignidade, né, de trabalho, de geração de renda, de qualificação para esse povo que produz para essa indústria e vive essa festa, vive e produz para essa festa, que tenha essa contribuição artística e cultural, né, e que traga algo além da alegria e do batuque para a cidade do Rio de Janeiro. Para nós que fazemos carnaval de rua e que gostamos de carnaval, esse crescimento, o fenômeno do crescimento do carnaval, que hoje tem, segundo dados da Rio Tour, 6 milhões de pessoas nas ruas no período pré-carnavalesco e de carnaval. Isso dá mais ou menos um mês no calendário carnavalesco, quer dizer, 15 dias antes, carnaval, e 15 dias depois. Nós, em um ano, a gente tem 6 milhões de pessoas. A gente não começou a fazer carnaval por nenhuma intenção de que carnaval virasse o que virou, né? Esse fenômeno, essa história de 500 blocos ou 600 blocos, ninguém sabe direito o número. Certo, a gente sabe, 456, porque eles pedem autorização para poder desfilar. E tem os blocos que não pedem, são blocos caseiros, pequenos, gente anárquica que não quer dizer nada, enfim, tem de tudo. E a gente só conseguiu ter um olhar do poder público a partir de 2009. Antes, a gente tentava dialogar com o poder público por uma série de razões, né? E a gente acha que tem que dialogar e dialoga. E hoje, com o crescimento, mais ainda, porque não teria outra forma de colocar bloco na rua se a gente não conversasse. Mas a prefeitura não olhava muito para a gente, né? Na verdade, nos ignorava assim, solenemente. A gente não sabia como lidar com aquela multidão e o que fazer com relação à segurança. A Sebastiana nasce exatamente dessa necessidade de se juntar para poder dialogar. Ela não nasceu para poder buscar patrocínio. Ela nasceu para poder dialogar com o poder público, porque as questões ligadas à cidade elas estavam ficando muito sérias. E a gente entendia que ou a gente começava a conversar, ou os nossos problemas seriam muito grandes, muito maiores, e a gente ia ter problemas de ordem criminal, civil, muito grande. E aí, quando chega na década de 2000, em 2004, 2005, por ali, a gente começa a ver esse boom. E tem algumas razões que levaram a isso, né? que transformam o carnaval de rua nesse fenômeno que virou. Primeiro é que o crescimento do carnaval de rua ele se dá em paralelo à retomada do samba. O samba como ritmo, rodas de samba espalhadas pela cidade toda, e ao ressurgimento da Lapa. Então, a gente tem 3 iniciativas que elas caminham em paralelo e elas são pelo mesmo grupo de pessoas. Pessoas que gostavam do samba, que já militavam no samba, no choro, nas tradições, no jongo, enfim, nessa coisa mais tradicional, que faziam carnaval de rua também, mas porque eram apaixonados por carnaval, e que se juntam e vão então, fazer um movimento cultural na cidade. Em 2004, 2005, 2006, dali de 2008 para frente, a gente começa a ter uma cobertura da mídia. Isso é um divisor de águas, é um fator absolutamente decisivo para essa mudança de olhar em relação ao carnaval de rua. Quando a Globo começa a apoiar o carnaval de rua, e quando a Globo começa a veicular o carnaval de rua, isso vira moda. E agora a gente tem uma multiplicidade, uma diversidade de correntes, de blocos, que passa por diferentes ritmos.
a gente tem fanfarras, cordões, blocos de rua, a gente tem bloco temático, Sargento Pimenta, a gente tem de tudo hoje na rua que mostra que as ruas realmente foram tomadas pelo povo, que o povo está na rua. A rua é livre. Então, parte-se do princípio que todo mundo pode usar, desde que saiba como usar. Então, alguém vai ter que regular, porque se todo mundo quiser sair no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, não vai dar certo. Carnaval não é só alegoria. Então, quando você fala isso, eu me sinto com o direito de dizer carnaval é um negócio muito sério, muito importante, tem que ser debatido de verdade, sabe? É pelo poder público que não se apropriou. O poder público, a prefeitura, tira todas as vantagens disso e não coloca dinheiro nisso. Né? A gente sabe, a gente conhece o modelo da prefeitura. O governo do Estado não entrou no carnaval de verdade como deveria entrar. Quando a gente vai estudar a história do carnaval, a gente percebe que, de um certo modo, o que está acontecendo agora é uma replicação, é uma nova expressão de uma coisa que já aconteceu antes. O carnaval das escolas de samba, para quem não sabe, foi um carnaval de rua. Né? As escolas de samba não nasceram dentro do sambódromo. Esse carnaval do século XIX, do final do século XIX, era um carnaval muito similar ao que está acontecendo hoje, curiosamente. O que ocupava as ruas do Rio de Janeiro eram uma série de grupos. Né? Na época, o nome genérico era grupos, mas esses nomes seriam o que a gente chama hoje de blocos, mas nesses grupos que ocupavam as ruas do Rio de Janeiro, final do século XIX, começo do século XX, havia muita coisa diferente uma da outra. Um pouco que a Rita comentou aqui. Né? Os que a gente chama de bloco hoje é uma variedade de coisas que dificilmente podem ter um mesmo nome. Mas chamamos tudo isso, na falta de nomes para dar a esses grupos, na falta de nomes diferentes para dar para um do outro, chamamos tudo de blocos. Né? Como naquela época, desses grupos, do final do século XIX, começo do século XX, anos 10, anos 20, que vão surgir as escolas de samba. A partir desses grupos que ocupavam as ruas do Rio de Janeiro, que brincavam de pessoas que se organizavam, se auto-organizavam, um pouco como os blocos, que se reuniam para batucar, para passear juntos pelas ruas do Rio de Janeiro. E esses grupos específicos que a gente está chamando de escola de samba, eles tinham algumas características. As escolas de samba vão surgir um pouco na onda desse novo ritmo do samba, que também está surgindo mais ou menos nessa mesma época, anos 20. Esse samba, o samba batucado, bumbum, paticumbum para o gurundum, que é um termo que a gente já ouviu falar. Mas esses grupos se apresentavam muito, se reuniam num espaço que era o espaço popular, que era o espaço do carnaval popular, em resposta ao espaço do carnaval mais organizado na Avenida Rio Branco, e esse carnaval mais popular na famosa Praça 11. Ficavam ali brincando, e, uma certa hora, eles se apresentavam lá para os jurados para fazer um showzinho, para ver quem ia ganhar a partir dos anos 30, 32, 33. O que interessa, o que eu quero destacar para vocês, é que essas escolas de samba começaram como carnaval de rua e foram se transformando, foram crescendo, incorporando uma série de interesses, uma série de olhares, interesses da prefeitura, interesses dos componentes daquele grupo, interesse da elite intelectual da época, que privilegiava, que gostava muito desses grupos de samba, achava que esses grupos tinham um grande valor cultural, que era essa nova música, essa música que era uma essência cultural carioca, que era quase uma expressão da alma do Rio de Janeiro. Então, esses grupos vão crescendo e, aos poucos, vão se destacando do resto. Muita gente começa a ficar interessada em escola de samba. É isso que eu quero destacar nesse processo de disputa. O turismo vai ficar interessado em escola de samba, a prefeitura, por questões políticas, as famílias, né, as famílias que a Flávia falou aqui, as famílias poderosas, por questões de poder social, poder político nos seus espaços, vão se interessar pelas escolas de samba. As pessoas que desfilam, que brincam, vão se interessar pelas escolas de samba, a televisão vai se interessar pelas escolas de samba, a indústria do disco vai se interessar pelas escolas de samba. Isso vai fazendo com que as escolas vão crescendo, vão se tornando alguma coisa de maior importância.
todo mundo que está interessado nas escolas de samba, esses atores começam a se desequilibrar. Que eu acho que é o que eu percebo hoje, o problema é esse. Alguns atores aí passam a ter um poder muito maior que outros. Então, por exemplo, esse processo de organização dos desfiles, que no momento está nas mãos da Liesa. A gente sabe muito bem. Tem um poder imenso sobre as escolas de samba, muito maior do que o poder do desfilante, por exemplo. Essa queda das escolas de samba, indo para um caminho que é um caminho da espetacularização, tornando-se um espetáculo, alguma coisa muito bonita, mas perdendo a relação com muitos dos atores importantes, principalmente com o desfilante, que brinca, que ama aquela escola, é esse que está perdendo. Ela vai declinando, mas as pessoas, a cultura, ela não se fecha num espaço. Na medida em que as pessoas vão perdendo espaço nas escolas de samba, elas vão encontrar um outro espaço para sair, que nem água, né? A gente pode fechar a água, vai subindo, ela sai por algum lugar. Esse sai por algum lugar são os blocos. Essas pessoas, né, que foram perdendo o seu espaço nesse desfile das escolas de samba, vão encontrando essa alegria, esse prazer de desfilar, esse descompromisso, vou brincar, vou me divertir. As alegorias hoje são tão fabulosas, lindas as alegorias, espetaculares, mas elas são tão grandes, se você tira as alegorias, o que você acaba vendo ali é uma outra coisa. É claro que essa outra coisa, se você tiver com as fantasias mais simples, acaba sendo um desfile até melhor. Então, tem várias questões aí. O que eu queria chegar era exatamente a isso. As escolas de samba estão perdendo isso, né? E os blocos estão herdando isso, graças a Deus. Isso é uma coisa que nos dá muita esperança nesse futuro, de perceber que o Rio de Janeiro tem essa vitalidade, esse vigor de responder a isso. É uma cidade que está tão acostumada ao carnaval, que o carnaval está tão entranhado na nossa lógica, na nossa cultura, que ele nunca acaba fácil, né? O carnaval é um espaço de disputa. Talvez o que defina bem o carnaval é a disputa pelo poder, a disputa pelo espaço. Isso é uma coisa que a gente vai ver o tempo todo no carnaval, né? O dia que acabar essa disputa pelo espaço, acabou o carnaval.